comum aos artistas plásticos se apropriarem de índices matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas interseções de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada. Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista plástico? Então isso é considerado um exercício de nível fácil. É só você imaginar a pirâmide de base quadrada e os cortes dela. Se as faces são triângulos e quadrados, de lá eu já consigo retirar triângulos e quadrados, cortando, esse sólido. Se eu cortar da face aqui do fundo numa determinada altura e uma altura aqui mais baixa aqui na frente, se eu cortar assim, então daqui eu já vou obter trapézios. E se eu cortar dessa mesma ideia e um pouco mais de lado, eu já obtenho quadriláteros irregulares. E se eu cortar ele de forma que eu pego a face do fundo e a base aqui, ó, eu já vou ter um pentágono, porque eu vou cortar ele em uma figura que vai ter 5 lados. Logo, a alternativa que você deve marcar é a alternativa E. Triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e pentágonos. Questão 144. Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam as vazões Q em litro por minuto do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo, em função do tempo T em minutos. Em qual intervalo de tempo em minuto o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? Bom, então esse exercício também é considerado um exercício fácil. Vamos entender, eu tenho um reservatório que está enchendo de água e ao mesmo tempo que está enchendo de água, está vazando água por um ralo. Tem uma torneira e tem um ralo. Para que o enchimento, seja constante, igual ele falou aqui na última frase, em qual intervalo o reservatório tem uma vazão constante de enchimento. Então, para que a vazão de enchimento seja constante, é necessário que ao mesmo tempo que enche constantemente, tem que vazar no ralo também constantemente. Então o gráfico que representa uma constante é uma reta paralela ao eixo X, que no caso aqui é paralela ao T de tempo. Observe que o pedaço em que o enchimento é constante é nesse pedaço aqui, ó, de 0 a 10, ou de 15 a 20. E o ralo, o vazamento, é constante de 5 a 15 ou desse pedaço aqui até 25, que eu acho que é 20 aqui, deve ser de 20 a 25. Qual é o pedaço que é constante nos dois ao mesmo tempo? Não é de 5 até 10? Não é de 5 até 10 que é constante nos dois ao mesmo tempo? Então é isso que você tem que marcar, a alternativa que fala de 5 a 10, que é a letra B. Questão 145. O LIRA-A, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, consiste no mapeamento da infecção do mosquito Aedes aegypti. O LIRA-A é dado pelo percentual do número de imóveis com focos do mosquito entre os escolhidos de uma região em avaliação. O Serviço de Vigilância Sanitária de um município, no mês de outubro do ano corrente, analisou o LIRA-A de 5 bairros que apresentaram o maior índice de infestação no ano anterior. Os dados obtidos para cada bairro foram: do bairro 1, 14 em 400, bairro 2, 6 em 500, bairro 3, 13 em 520, bairro 4, 9 em 360, bairro 5, 15 em 500. O setor de detetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle iniciarão pelo bairro que apresentou o maior índice do LIRA-A. Então, as ações de controle iniciarão por qual bairro? Então, basta você fazer a razão entre o número de imóveis infectados e o número de imóveis total, porque isso que é o índice de LIRA-A, e o que o resultado for maior é a resposta que você deve marcar. Então é um exercício fácil, onde você só tem que fazer a razão, tá ok? Olha só como que fica. Então olha só, 14 por 400 quer dizer que o índice é 0,035, 6 por 500, 0,012, 13 por 520, 0,025, 9 por 360, 0,025 e 15 por 500, 0,03. Logo, o que possui o maior índice é o bairro de número 1. Então, a alternativa correta
é a letra A. Então olha só, aqui de 30 para 10, quanto que ele reduziu? Reduziu 20%. Mas ele reduziu 20% em quanto tempo? Em 5 meses. Tá? Só que ele não quer que o nível do reservatório seja zero, ou seja, tem que ter quantos por cento do reservatório? Zero, né? Então ele tem que diminuir mais 10%. Então para ele diminuir mais 10%, quanto tempo vai ser necessário? X. Ó, eu diminuo o tempo, eu diminuo a porcentagem, o tempo também vai ter que diminuir. Então são grandezas diretamente proporcionais. Multiplica cruzado. 20 vezes x, 20x. 10 vezes 5, 50. Então 20 está multiplicando, passa dividindo. 50 dividido por 20. Simplifico aqui, ficou 5 dividido por 2, que dá 2,5 meses. Isso quer dizer que são 2 meses e meio, o que te leva à letra A. Próxima questão. 97. Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra a febre amarela nos últimos 5 meses. Primeiro mês 21, segundo 22 vacinas, terceiro 25, quarto 31, quinto 21 vacinas. No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas. Então aqui tinha 228 vacinas contra a febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do 6º mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do 6º mês é... Então ele falou da média das vacinas, então vamos fazer a média, que é somar os elementos, que cada elemento só aparece uma vez. Então soma os 5 elementos e divide pela quantidade de elementos que tem, que são 5. A soma ali em cima dá 120, 120 dividido por 5, 24. Então quer dizer que a média das vacinas nos 5 meses foram 24 vacinas. Só que lá no estoque tem que ter 12 vezes esse valor. Então 12 vezes 24, que vai dar 288. Então no início do 6º mês tem que ter 288 vacinas. Só que ele já tinha 228. E se eu somar isso aqui, diminuiu 120 vacinas. Então isso quer dizer que lá dentro tem 108 vacinas. E ainda no estoque ainda resta 108. Só que lá tem que ter 288. 288 menos 108, então quer dizer que eles vão ter que adquirir 180 vacinas, o que te leva à letra B. Esse exercício é considerado um exercício de nível médio fácil. Você só deve fazer uma interpretação aqui, né, para marcar a alternativa. Quase médio difícil.